Meus irmãos, um bom dia, a paz do Senhor. Vemos que a escalada da crise mundial é algo que é sem precedente, que não tem como se verdadeiramente chegar a um consciente que possa trazer uma diferença, uma mudança para tudo que está aí, todo esse quadro horrível, especialmente aqui no nosso país. Nós temos visto que a escalada da violência, a escalada da corrupção, a escalada, infelizmente, dos maus atos humanos e tantas outras coisas tem feito que nós venhamos a estar perdendo, muitos de nós, a esperança, perdendo a capacidade de alegria com a própria vida, perdendo o ânimo de se acordar pela manhã e sair para resolver coisas que são de propriedade da nossa própria vida. Nós temos visto que tudo isso tem transformado a vida do ser humano num caos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você na manhã desse dia. Ainda que o mundo esteja em crise, ainda que o nosso país esteja na crise que está, crise moral, crise política, crise de consciência, crise de caráter, ainda que tudo isso esteja instalado, a vida é boa. Porque a vida foi dada por Deus. E a vida que foi dada por Deus é para que nós venhamos a viver. Pense nisso. A vida é boa. Só que nós precisamos ter a consciência de que todos nós, não é somente aquele que vive às margens da lei, não é somente o corrupto, não é somente o imoral, não é somente o que muitas das vezes faz negócios escusos, sem escrúpulos, não é somente aqueles que muitas das vezes se aproveitam de tudo aquilo que é errado e contrário para benefício próprio. Não, todos nós, igreja do Senhor também, se a igreja do Senhor estivesse verdadeiramente num patamar, pelo menos um patamar mínimo daquilo que verdadeiramente, conscientemente a igreja, eu creio que nós estaríamos contribuindo muito mais para pelo menos marcar o nosso tempo nessa geração e em toda essa situação que nós estamos vendo. A igreja também precisa se voltar para ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, se voltar para ser a esperança desses milhões e milhões de pessoas que todos os dias não sabem o que fazer de suas vidas, isso independente de situação financeira ou não, independente de onde mora ou não, independente de credo, independente de cor ou raça, as pessoas não sabem mais o que fazer. A igreja precisa se posicionar, a igreja precisa ser verdadeira, precisa ser realista, a igreja precisa trabalhar cada vez mais com a Bíblia, com a palavra de Deus, com aquilo que penetra na alma e alcança o coração do ser humano, fazendo com que o Espírito Santo ele venha convencer este ser humano do seu pecado, do juízo, da justiça. Nós precisamos funcionar como igreja. Nós temos inúmeras denominações, nós temos tantas igrejas espalhadas, há lugares que nós chegamos até mesmo a ficar boquiabertos, assustados, onde numa rua só, às vezes encontramos de 10 a 15 igrejas numa só rua. Então nós estamos cercados de templos, mas nós precisamos verdadeiramente ser igreja. Nós precisamos sair dos escândalos que têm acontecido todos os dias envolvendo a igreja, envolvendo lideranças da igreja. Nós precisamos fazer uma faxina em nós mesmos, igreja, para que aí sim, corrupção, imoralidade, falta de caráter, para aí sim, negócios escusos, política feita a benefício próprio daqueles que se aproveitam, para que tudo isso possa verdadeiramente ser revisto e que possamos verdadeiramente respirar melhor, ter condição de vida melhor, porque a igreja está sofrendo, porque ela não toma a dianteira daquilo que é dela, daquilo que é da igreja, porque grande parte da solução de tudo que está aí está com a igreja, está sobre o poder, sobre o domínio da igreja. E a igreja precisa abrir os seus olhos, a igreja precisa acordar, a igreja precisa voltar às suas raízes. Precisamos falar da Bíblia como ela é, verdadeiramente trazendo a palavra de Deus à luz, à tona, para que as pessoas possam olhar para alguma direção e enxergar alguma coisa. Por isso vai aqui a nossa deixa. A melhor obra
que nós, seres humanos, temos feito com o nosso livre-arbítrio está aí. Todo esse caos. Um caos sem precedente. A nossa melhor obra. Mortes, roubos, mentiras, enganos. A melhor obra de nós, seres humanos, está aí com o nosso livre-arbítrio. O mundo está irrespirável. A melhor obra de todos nós deveríamos assinar embaixo essa obra-prima que está aí. Porque essa obra-prima não é somente de um mundo que não tem Jesus. Essa obra-prima também envolve os cristãos. E tanto envolve os cristãos, que todos nós estamos inseridos nessa mesma situação. Por isso vai aqui a deixa, vai aqui a palavra nessa manhã, que possamos voltar, que possamos olhar para o nosso próximo, que possamos olhar para o nosso Deus, principalmente, e entender que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.